Muito bom dia a todos e, em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa companhia neste webinar. O webinar Quo-Vadis 2021, onde aproveitamos para comemorar o 10º aniversário da BTOC, mas sobretudo onde aproveitamos para debater ideias relacionadas com o Quo-Vadis e onde todos vamos, com certeza, ficar mais ricos e com mais ideias para darmos a volta a esta crise. Hoje temos connosco um painel de oradores que quase que dispensava apresentações, portanto eu vou seguir o protocolo e vou começar pelas senhoras. Emília Alves, Business Coach, com muitos anos de experiência e que nos vai brindar com uma excelente apresentação, como é seu hábito, sobre liderança. Joel Pereira, CEO e fundador da Visão Internacional, uma rede de escritórios de contabilidade com forte presença na Europa e que nos vem falar da importância da contabilidade e dos contabilistas. Paulo Veiga, CEO e fundador da EAD, tanto uma empresa que quase que nem vale a pena falarmos sobre ela, a maior empresa sobre arquivo em Portugal, um grande inovador, tanto e quem trata de papéis vem falar de inovação e como mudar a vida dos portugueses relacionadas com a tecnologia. E o nosso ilustre e conhecido Camilo Lourenço, que já nos habituou, sobretudo, à verdade. Portanto, o Camilo, quando fala sem nenhum pudor, diz-nos o que tem para dizer e quem não gosta de ouvir, paciência, portanto, e por isso o Camilo... Muda de canal. Quem não gosta de ouvir, muda de canal. E por isso o Camilo, esse sim, não dispensa qualquer apresentação, toda a gente o conhece o seu bom feitio, mas sobretudo conhece a sua capacidade oratória e de nos elucidar sobre estes temas. E eu, desde já, agradecendo a presença de todos estes oradores e o tempo deles para partilhar os seus conhecimentos connosco, passava a palavra ao Camilo, que nos vai brindar com uma apresentação precisamente relacionada com o tema deste evento, o tema Quo-Vadis. É muito interessante percebermos da voz de quem fala de economia com muito conhecimento de causa, como é que nos pode trazer ideias e soluções inovadoras. Por favor, Camilo. Obrigado, Zé Pedro. Bom, eu escolhi esta frase para começarmos, que é: o mundo é um lugar muito perigoso para aqueles que não sabem usar os miolos. E porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, o grande desafio que nós temos enquanto profissionais, e porque estamos a falar do Quo-Vadis precisamente, não é percebermos para onde é que nós vamos. E, sobretudo, perceber as mudanças e perceber os desafios. Eu tenho aqui uns slides muito breves para levar as pessoas a tentarem perceber o que é isto. Olhem para este slide que aqui está. Isto é 100 Years of America's Top 10 Companies, portanto, as 10 maiores empresas dos Estados Unidos, 1917. Aparece ali a US Steel, American Telephone and Telegraph, a AT&T, a Standard Oil of New Jersey e a Bethlehem Steel. Reparem, nós temos aço, essencialmente, naquilo que é conhecido como Rust Belt dos Estados Unidos, e também a AT&T Telecomunicações. E a partir daí começam a aparecer as primeiras empresas de petróleos. 1967, olhem só a diferença. Não é? IBM, AT&T, Eastman Kodak, General Motors, começam a aparecer os carros, e novamente as empresas de petróleos. A Standard Oil, of New Jersey, já estava em 1917, e depois a Texaco. E agora deu o salto para 2017. Quem é que aparece? Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. Tudo praticamente empresas de tecnologia ou relacionadas. O que é que isto nos mostra? Que houve muita gente ali em 1917 e 1967 que não percebeu Quo-Vadis, ou seja, para onde é que a gente ia. E os desafios que a sociedade e a economia estava a criar, que provocaram este abalo sísmico naquilo que é a estrutura empresarial americana. Agora vamos dar um salto a outro slide. Isto é a Quinta Avenida, em Nova Iorque, em 1885. E o que é que nós vemos ali? Essencialmente, carros puxados por cavalos. Mas há uma pequena viatura a motor do lado esquerdo da Quinta Avenida. Apenas um carro a motor. Eu recordo que esta era a altura em que a maior parte dos dirigentes empresariais fazia apostas como os carros puxados a cavalos iam continuar a triunfar e dificilmente seriam apeados no mercado. Aliás, no Museu da Mercedes, em Stuttgart, no último piso, há um cavalo que simboliza ali o cavalo do Kaiser Guilherme, e por baixo do cavalo está uma inscrição daquilo que o Kaiser dizia em 1885, precisamente, que, enfim, aquela história dos motores e tal, que era toda uma conversa, e, portanto, os carros de cavalos iam continuar a triunfar no mercado, em matéria de transporte. A verdade é que nós damos um salto a 1913, é outra vez a mesma Quinta Avenida em Nova Iorque, e o que é que nós vemos? Essencialmente, carros movidos a motor a combustão. Há um carrinho a cavalos, puxado a cavalo, está ali do lado esquerdo. Aliás, tem ali um círculozito
a assinalar aqui. Reparem, nós estamos a falar no escasso tempo de 25 anos, 25, 28 anos. E vejam só a mudança que ocorreu na sociedade. Ou seja, alguém não foi capaz de perceber, não foi só o Kaiser Guilherme na Alemanha, e a Alemanha ainda para mais foi o berço onde nasceram aquelas motorizações. O Sr. Benz, por exemplo, está profusamente documentado e a sua obra no Museu da Mercedes em Stuttgart, mas a verdade é que houve muita gente que não percebeu para onde é que o mercado ia. Porque o mercado é feito de desafios, o mercado é feito de mudanças. Ora bem, o problema fundamental está nesta imagem. Foco. O que é que isto é? Isto é um jogo de futebol americano e passa-se no início do século XX, numa universidade americana, ali no estado de Massachusetts. E há um jogo de futebol, estão dezenas de pessoas sentadas na bancada e por trás um dos edifícios do campus da universidade está em chamas. Ora bem, vejam só onde é que está centrada a atenção das pessoas. No jogo de futebol. Nem sequer podem ter a desculpa de o fogo lá atrás começou há pouco tempo. Não, o fogo lá atrás já tinha uma dimensão considerável, a tal ponto que aquilo está cheio de carros de bombeiros a projetar a água lá para cima. Ou seja, ninguém percebeu o que é que estava em causa. O que estava em causa, o essencial, ainda não era o jogo de futebol. Muitas vezes nós distraímos nas empresas, precisamente nesta matéria. Estamos a olhar para as coisas que não nos interessam, estamos a olhar para as coisas que não são o foco, não apontam o caminho, que é a perda de foco aqui. E porquê é que eu fui buscar isto? Porque isto costuma ser, este quadro, que aqui está, esta fotografia está num quadro do CEO da Under Armour nos Estados Unidos. Está por trás da secretária dele. E quando os jornalistas lhe perguntam porque é que ele tem aquela fotografia, ele diz assim, está a ver, isto é o exemplo claro da falta de foco. Porque as pessoas, em vez de estarem a prestar atenção àquilo que interessava, que era o incêndio de dimensões consideráveis no edifício do campus da universidade, estão a olhar para o jogo de futebol. E é assim que as empresas morrem. E já agora, os últimos slides que vou apresentar hoje, para mostrar como, até no meu setor, isto está a acontecer. E como nós temos de ser críticos connosco próprios. Como vocês sabem, os jornalistas, a classe a que eu pertenço, são os tipos muito convencidos, são os tipos que acham que sabem tudo e que normalmente dão as lições a outros, não é? Até às empresas. Como fazer, como dar a volta, como reinventar. Agora vejam só como é que os jornalistas estão saindo nesta pintura. Muito a mal. O que é que nós temos ali? O investimento em meios de comunicação, nas plataformas de comunicação. E reparem, a imprensa a cair, e isto era em 2018. A imprensa a cair violentamente, a rádio a cair, os outros meios a caírem, a televisão aguenta-se, mas já começou a cair nos últimos 2 anos, e a verdade é que o digital vai por ali acima. Vejam só o crescimento do digital. Esta é a razão pela qual nós estamos falidos no meu setor. Jornais, rádios e televisões, com raríssimas exceções. As pessoas não percebem. E aqui é o grande desafio da Google, né? Por isso é que nós vimos aquele crescimento na Alphabet ali nos primeiros slides. A Google é, neste momento, o nosso principal concorrente. Ninguém percebeu isto em devido tempo, não é? É verdade que os jornalistas e os meios de comunicação social enchem a boca com o digital e não sei das quantas, está ali a prova. Quem percebeu o desafio foi a Google e, portanto, ultrapassou-nos. Onde é que eu quero chegar com estes slides todos? É muito simples e a mensagem final é esta. Quo vadis. Quando a gente está nas empresas, quando nós estamos a decidir aquilo que é a estratégia das empresas, quando nós estamos a decidir o que é que vamos fazer como CEOs, nós temos de perceber para onde é que vamos. Ora bem, e precisamos de antecipar as mudanças, porque algumas dessas mudanças até são sísmicas, como nós vimos aqui. Ora, quem não perceber estas mudanças, quem não antecipar isto, está tramado. O último exemplo que eu encontro nesta área é, por exemplo, a própria área das empresas e da contabilidade. Reparem como o mundo mudou na área da contabilidade nos últimos 10 anos. Antigamente nós tínhamos apenas number crunchers, agora temos pessoas que pegam na informação, trabalham a informação e entregam essa informação aos gestores ou então aos donos das empresas. E essa informação é que é valiosa. E o ponto fundamental é este, é que o desafio, se nós não quisermos acabar fora do negócio, não é? Porque podemos ficar fora do negócio a qualquer momento, a questão é sempre a mesma, é que nós precisamos de olhar para aquilo que é o essencial do negócio e, sobretudo, para onde é que ele vai. Porque se não percebemos para onde é que ele vai, acabamos por ser puxados pelos acontecimentos. E aí é que nós vamos ter situações destas, em que os mídia acabam por perder violentamente para aquilo que são outros competidores, inclusive a gente que nem sequer sabia o que era informação. Nós, hoje em dia, consumimos informação. Não consumimos papel ou não consumimos televisão. Nós consumimos informação, seja ela onde ela está. E a verdade é que a Google percebeu isto. Para terem uma ideia, e só mesmo para terminar,
No meu mercado, em Portugal, o Facebook e o Google já representam mais de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros em publicidade por ano. Isso significa que passou a faltar alguém. A quem? Aos jornais, às rádios, televisões. É assim que se perde o caminho e é assim que se perde o desafio do futuro. Obrigado e até já. Muito obrigado, Camilo. Portanto, muito obrigado por estas palavras e por estes ensinamentos que quem não estiver preparado para a mudança, quem não muda, dança. Basicamente foi isto que o Camilo nos disse. Portanto, temos que ter miolos e saber usá-los, mas, sobretudo, temos que ter a capacidade de interpretar a informação e hoje a informação chega muito rapidamente e o mundo também muda muito rapidamente. Portanto, hoje todos nós corremos o risco de fazer investimentos que ficam obsoletos também muito rápido. A tecnologia anda muito mais rápido que nós, portanto o Camilo brilhantemente falou-nos sobre isso em vários setores de atividade, onde o setor dele se inclui, o meu setor se inclui, certamente o setor do papel se inclui, o setor do business coach deve ser dramático hoje falar de business coach, mas eu vou passar a palavra ao Camilo, que vai ser aqui o nosso grande moderador. Muito bem, então isto vai-se processar da seguinte maneira, cada um de nós, eu não abusei dos 5 minutos, portanto vou exigir também dos outros participantes do painel, aquela câmara, não é? Que acho que estamos na televisão. Cada um de nós vai fazer uma apresentação de 5 minutos e a partir daí vamos entrar em conversa, em discussão. A próxima, dá já aqui a vantagem, é a menina Maria Emília Alves. Emília Maria. Perdão, Emília Maria. Posso? Sim, senhora. Não, é que eu tenho muitas Maria Emílias na família. É o meu complexo, a minha filha é Maria Carolina, portanto, eu ponho sempre as Marias primeiro. Obrigada. Emília, vamos a isto. Ora bem, muito bom dia. Hoje é um dia de celebrar. Os meus parabéns à BTOC e, como empresários, chegaram a um nível de, na escadinha do empreendedor, como nós designamos a chamada escadinha do empreendedor, chegaram a um nível de reinvenção do negócio e de trabalhar um negócio já numa outra vertente. E como, dado o tempo que eu tenho, eu vou subir esta escadinha convosco a correr, cada um se vai rever no degrau em que está, os degraus que já subiu, os degraus que saltou, vai depender de cada um de nós. Mas, de facto, aquilo que nos leva a ser empresários um dia é a convicção de que queremos algo diferente, é ter uma visão, e à medida que a nossa visão vai aumentando, claramente a nossa insatisfação também aumenta. Quanto mais insatisfeito eu estou, mais eu tenho uma visão de futuro, que é uma visão diferente, que é uma visão muito aliciante para eu poder dar o primeiro passo. Mas vamos ver então o que é que nós designamos como a escadinha do empreendedor. Todos nós começamos por estudar algo. Nós estudamos mais, menos, vamos fazendo cursos ao longo da nossa carreira. Alguns de nós vão fazendo frequentemente e com determinado timing, 3 a 3 anos ou 5 em 5 anos, algo diferente, algo que nos vai permitir uma aprendizagem contínua. Independentemente disso, eu acho que a aprendizagem é contínua. Mais do que nunca, com as novas tecnologias, nós temos acesso a toda uma informação que é fantástica. Livros de audiobooks, podcasts, vídeos, tudo aquilo que nos permite desenvolver, e os empresários precisam de se desenvolver para poder desenvolver o seu negócio. O empresário que estagna, o seu negócio vai enquistar, indubitavelmente. Portanto, sim, aprendizagem para a vida, e quando terminamos, põe-se a questão, o que é que eu vou fazer a seguir? Geralmente, e a maior parte de nós, passou por um emprego por conta de outra. Arranjámos um emprego que tinha a ver com as nossas qualificações, preferencialmente numa empresa que até tivesse a ver com o nosso posicionamento de vida e os nossos valores, e começámos a trabalhar. 9 to 5 ou o que fosse, com o horário que fosse, mas começamos, ao fim de algum tempo, mais ano, menos ano, diria eu, a ficar insatisfeitos com mecanismos de controle, com atitudes daquilo que deveria ser a liderança, começamos a sentir que queremos ter uma vida diferente. E esta nova visão, ligada a essa insatisfação do meu emprego, muitas vezes leva-nos a criar aquilo que nós chamamos o autoemprego. Eu vou ser freelancer. E aqui o free é a palavra-chave. Eu vou ter liberdade, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou controlar o meu tempo, eu vou chegar aos clientes que eu quero, eu vou ter uma relação diferente com os meus stakeholders. E esta liberdade faz-nos que algo que foi tão entusiasmante como ser freelancer, como ter o seu próprio emprego, nos começa outra vez a criar algum espartilho, alguma insatisfação. Porque aquilo que nós conseguimos fazer no autoemprego depende da energia das 24 horas do nosso dia.
Eu tenho 24 horas para fazer o que eu quero. Eu tenho 24 horas para trabalhar, mas atenção que há mais vida para além disto e ainda tenho que dormir algumas horas preferencialmente. E voltamos ao novo ciclo de eu preciso delegar, eu preciso de ter equipa e começamos a contratar uma equipa. Ficamos felizes, delegamos, vemos a empresa a crescer, os resultados tendencialmente, obviamente, a crescer e continuamos a trabalhar ao lado da nossa equipa com muito entusiasmo, com muita vontade de crescer e ter resultados, mas muitas vezes eles deixam o local de trabalho às 6, ou 6h30 ou 7 e nós continuamos a trabalhar e percebemos que ao fim do mês temos, como eles, as nossas regalias, o nosso salário, mas pouco mais do que isto. Nós estamos no patamar do gestor, nós estamos a gerir pessoas e as pessoas não têm que ser geridas, as pessoas estão geridas essencialmente pelos sistemas e são as lideranças que têm que humanizar as extensões. E isto leva-nos a pensar, se eu estou a ser um gestor, onde é que eu quero ir a seguir? O que é que eu quero fazer? Como é que eu posso ser um empresário que tem uma empresa que vai, sem dúvida, dar-me resultados e resultados que eu possa considerar que tenho outros caminhos para andar. E ser empresário é, de facto, ter uma empresa que dê lucro. Uma empresa comercial, rentável, preferencialmente lucro previsível, mas que possa funcionar sem mim. E começo, a partir do momento em que eu cheguei a este patamar, eu começo a pensar, o meu rendimento passivo da minha empresa, eu posso investir, eu posso reinvestir, eu posso diversificar, eu posso franchisar. E estamos no patamar do investidor. O empresário que, inclusivamente, se não quiser investir, pode ir viver para a Polinésia Francesa, que agora é mais simpático do que as Caraíbas, e viver tranquilamente com o rendimento passivo que tem. E há outros que, devido a todo o capital que foram conseguindo recolher capital de terceiros, capital de risco, etc., ainda se tornam entrepreneurs e, portanto, o tal empreendedor, que por toda a confiança que gerou, consegue comprar, vender empresas, fazer outros investimentos com capital de terceiros. E este, de facto, em suma, é a escadinha do empreendedor que eu vos queria apresentar, que subi a correr. Eu sei que esta escada não é linear, alguns de nós passamos de estudantes para uma startup que tivemos mais ou menos tempo como gestores, mas a minha pergunta é, em que degrau da escada em que se encontra, em que degrau da escada é que quer estar como empresário? A Betoque claramente escolheu o seu degrau e vai franchisar e isto é motivo para parabéns, vão recomeçar o seu negócio. Muito obrigada. E eu vou passar ao Camilo, que estava de grilinho de consciência. Que estava ali já a chatear a Emília porque já tinha passado 5 minutos. Mas enfim, há sempre aqui um grau de tolerância. Não é tanto como no Parlamento, mas há um certo grau de tolerância. Eu quero dizer também que o José Pedro esqueceu-se disto há bocadinho. Eu também sou fundador da Betoque. Não sou acionista, Eu fui um dos indivíduos que foi falar na primeira apresentação pública da Betoque há 10 anos, recordo o José Pedro. E, portanto, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Só significa que alguém teve a visão para poder fazer a empresa crescer durante 10 anos. E a questão fundamental é esta, é como é que nós damos para a frente e como é que nós identificamos caminhos onde nós devemos seguir. Esse é o único desafio que os empresários e as empresas têm. Vou passar ali ao Paulo Veiga, que vai fazer a sua apresentação. Paulo, 5 minutos. Com certeza. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer o amável convite da Betoque, além de serem os nossos contabilistas, são também bons amigos e, portanto, é um duplo prazer estar neste momento de celebração e, quiçá, também ajudar a construir o Quo Vadis desta nova Betoque que hoje estamos aqui a celebrar. O meu PowerPoint está a avançar, agora avança um bocadinho depressa demais. Pediram-me uma apresentação minha. Eu tenho muita dificuldade em falar de mim, portanto não vale a pena. Está no Google, infelizmente, está mais no Google que na imprensa, apesar dos meus esforços, e eu tenho escrito muitos artigos sobre estas temáticas para a imprensa, mas geralmente hoje em dia é só para a imprensa digital. De qualquer maneira, a minha vida roda, tenho pouco currículo, mas roda no projeto de trabalho que fiz depois da faculdade e claro, e do Benfica. Pronto. Mas isso podia ser outra coisa qualquer. O Benfica para mim é uma religião
Está em tudo o que eu faço e também tinha que estar aqui. Também não sei bem para onde é que o Benfica vai, mas não é o tema de hoje. Ora bem, É melhor não. eu estou com dificuldades em avançar. Pronto. O tema que me pediram para interessar tem a ver com a transformação digital. Ora bem, a transformação digital, a definição fácil era ir ao Wikipédia e apresentar ali a sua definição. Mas eu quis trazer aqui um bocadinho aquilo que é a nossa visão do que é a transformação digital, mesmo aplicado aqui à área da contabilidade, porque adapta-se perfeitamente. Transformação digital não é apenas colocar os documentos num scanner, digitalizá-los, extrair os seus dados e depois colocá-los num software da contabilidade. É muito mais do que isso. É um equilíbrio que tem que ser, que é difícil, mas que é possível e que tem que ser entre a utilização da tecnologia e o meio digital. Hoje não há negócio que seja criado que não seja negócio e digital sejam sinónimos. Portanto, é esta a visão e a preocupação, e quem não tiver isto no seu roadmap de alguma forma, em alguma área de negócio ou na sua própria empresa, com certeza vai acontecer o que foi dito, que é as empresas vão acabar por definhar e morrer e tornarem-se organizações perfeitamente amorfas. E porquê é que os nossos clientes precisam de transformação digital? Exatamente porque, pelo que foi dito e muito bem na introdução pelo Camilo, porque o ambiente, os ecossistemas corporativos, económicos, laborais, associados à tecnologia, estão numa mudança como nunca tiveram. Quer dizer, eu sou empresário há 27 anos, eu comecei a mandar faxes, com as minhas propostas iam por fax. Depois passei para os pagers e para os telemóveis, enfim, e hoje em dia temos uns pequenos telefones que são autênticos computadores nas nossas mãos que nos permitem fazer praticamente tudo. Mas a mudança de trabalhar, o aparecimento das novas profissões, o desaparecimento de profissões que nós pensávamos que nunca iriam desaparecer, algumas que estão fortemente ameaçadas, claramente não se aplicam aos contabilistas. Todas as organizações vão continuar, com certeza, a precisar de serviços de contabilidade, pelas obrigações legais, pelo apontar o caminho como verdadeiros conselheiros e parceiros dos empresários. Portanto, não se sintam ameaçados os contabilistas, como todos os outros. É preciso correr, mas é preciso saber correr para onde. Então, apenas colocámos aqui este slide apenas para falarmos aqui um bocadinho, mas a transformação digital é algo tão lato, onde é que afinal se pode aplicar? Eu diria que há 3 grandes eixos: relações com os clientes, os processos operacionais e os próprios modelos de negócio. Claro, os processos operacionais, a experiência com o cliente é a forma como nós dialogamos com os nossos clientes, não é? E para dialogarmos com os clientes temos que trabalhar de uma forma mais eficaz para termos tempo para construir pontes, para construir relações de confiança com todos eles. Os processos operacionais, todos somos impelidos a mudar os mesmos. Na área da contabilidade, ou pelas alterações legislativas, ou porque os softwares que são usados para fazer a contabilidade também assim o exigem. Portanto, é um processo permanente de melhoria contínua a bem da rentabilidade dos gabinetes propriamente ditos. E, claro, isto leva depois à criação de novas oportunidades, novos modelos de negócio. Um minuto, Paulo. Muito obrigado. E, por último, quando todos os negócios estão ameaçados e as empresas dos raw materiais, dos aços, foram desaparecendo um bocadinho da importância que tinham no panorama mundial, não é? Substituídas por outras, e hoje são todas as empresas da internet, há aqui, segundo este estudo, há aqui nos próximos 5 anos um investimento previsível de 2 trilhões de dólares nestas matérias. Atenção, há um investimento para todos e com todos, está bem? Não são só os service providers que vão fazer este investimento. Nós, nas nossas empresas, temos que o fazer e perceber que a transformação digital é o veículo que vai tornar possível o futuro com sucesso das nossas organizações. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, antes de continuarmos, eu quero apenas recordar às pessoas que nos estão a ver que aí no chat do Zoom podem colocar questões e depois o pessoal na Regi vai-nos fazer chegar estas questões para nós colocarmos aqui a cada um dos intervenientes. Eu recomendo vivamente que façam isso, porque assim pelo menos tenho a certeza que as vossas questões, as vossas dúvidas também são aqui retratadas, que é para não sermos só nós aqui a fazermos solilóquios
sobre estas matérias. Portanto, ficam convidados a fazer isto, porque depois das intervenções iniciais, quando iniciarmos o período de discussão, eu terei o cuidado de colocar essas questões também aos nossos oradores. Vamos agora ouvir o Joel Pereira, que é o fundador da Vision, e que nos vai falar também destas transformações e sobre os caminhos que as empresas podem assumir e podem tomar. Joel. Obrigado. Então, obrigado à Betoc por me ter convidado. Como já estão a ver, eu sou então expert comptable e commissaire ao conto, quer dizer que eu sou luso-descendente e é por isso que tenho um português um pouco exótico, mas vai ser simpático. Nós em Portugal conhecemos essa versão por alô, alô. Sim, e conheço também toda a parte AVEX e isso tudo. Exatamente, é verdade. Os meus primos chamam-me assim de vez em quando. Então, o que eu vou fazer hoje é explicar um pouco quem sou eu e como é que encontramos nós a Betoc e qual é a visão que nós temos da contabilidade no futuro. Então, por fazer isso, vou mostrar um pequeno vídeo que vai descrever a história da Vision. Então, a Vision quem é? Então, somos uma empresa de contabilidade, uma rede de contabilidade que está agora espalhada em público toda a Europa. A empresa foi lançada em agosto de 2016. Logo no princípio tivemos 4 escritórios que começaram com nós na rede. Em 2017 começámos o apadrinhamento de novos escritórios que nos permitiu ter um crescimento muito rápido. Logo compramos os nossos escritórios, tivemos muitas ligações com a ordem e tudo, porque temos um modelo muito esquisito que vai muito depressa, o que nos permitiu passar a televisão, ficar nos médias mais conhecidos em França e isso tudo. E tivemos depois muitos eventos com a nossa rede, com o nosso crescimento muito rápido. Por que falo disso? Porque o objetivo da Vision, como ides ver daqui a pouco, era de ser uma rede internacional e o meu sonho mais grande era de começar por a parte claramente portuguesa. Porquê? Porque sou luso-descendente, porque gosto muito da seleção portuguesa, do Cristiano e tudo, claro, porque é uma coisa normal para pessoas que nascem de parentes portugueses. E logo ao ir à procura de um parceiro em Portugal, tive a sorte de encontrar os meus amigos da Betoc e logo vi que tínhamos muitos pontos que eram similares. Então, é assim que começou um pouco essa história com a Betoc e as parcerias que tivemos. Por que tivemos este crescimento muito rápido? Porque a visão da Vision foi sempre de dar um serviço que seja excepcional aos nossos clientes. Não era mesmo de trabalhar por a parte dos contabilistas, mas era ter um business model muito diferente e ir ter o sucesso dos nossos clientes todos. E como é que podíamos fazer isso? A área da contabilidade é muito complexa porque tem muitas coisas a conhecer, a fiscalidade, os recursos humanos, muitas coisas, acompanhar no business model, nas margens, isso tudo. E ao fazer isso sozinho ficava muito complicado, mesmo sendo o melhor contabilista do planeta, penso que é muito complicado. Não estou a falar de mim, mas de maneira mais global. Então, a ideia era ter uma rede de contabilistas muitos bons e que permitiam dar um acompanhamento total aos nossos clientes. Isso com 5 grandes partes. A primeira parte era a tecnologia, ter ferramentas tecnológicas que permitiam ao contabilista fazer um trabalho espetacular e também dar as boas informações aos nossos clientes, porque a informação é o poder e permite tratar do famoso quo vadis. Outra coisa era de transformar os nossos contabilistas com uma maneira muito diferente de trabalhar, porque o que se passa hoje em dia é que temos muitos contabilistas que falam em contabilidade e que não falam português ou francês. O que se passa é que os empreendedores não entendem tudo. E isso são os famosos soft skills. É a capacidade de dar a informação numa linguagem que todos percebem. Depois, outra coisa era ter uma formação muito importante de todos os nossos contabilistas para que possam
dar as boas informações para que podem acompanhar da melhor maneira os nossos empreendedores. 1 minuto, Joel. Obrigado. Depois, a quarta parte era então o acompanhamento, era transformar a nossa missão de dar contas e de fazer as dívidas em acompanhamento e estar mesmo à beira sempre dos empreendedores. E a última das partes do nosso sistema era ter um conhecimento importante, e este conhecimento só poderia ser em ter muitas pessoas diferentes, com perfis diferentes, que podiam dar mais boas informações aos nossos clientes. Isso tudo é como é que nós vemos a contabilidade amanhã, e é assim que queremos acompanhar os nossos clientes no futuro. Já terminaste. Obrigado, Joel. Bem, então vamos para a parte mais interessante. Quero agradecer ao Joel, que respeitou religiosamente o tempo que lhe foi concedido. Então vamos para a parte agora mais interessante, que é ouvir, não só discutir algumas das questões que foram aqui colocadas, bem como, inclusive, começarmos a responder às questões dos nossos espectadores. E, Zé Pedro, queres dizer alguma coisa antes de começarmos esta parte? Vais fazer a tua apresentação aí. Epá, pensava que já me tinha livrado de ti, caramba. Zé Pedro, vamos lá então, 5 minutos. Muito bem. 5 minutos, vou tentar não ocupar muito o vosso tempo, até porque os nossos convidados, os nossos oradores convidados são certamente muito mais interessantes e de ouvir do que eu. Eu, em primeiro lugar, tenho que começar por vos agradecer, por agradecer estes 10 anos, por agradecer esta companhia. Claro que me lembro do Camilo Lourenço na abertura da... Ok. Claro que me lembro do Camilo Lourenço na inauguração da Betoc, no primeiro evento que fizemos, e lembro melhor que isso como é que eu cheguei ao Camilo Lourenço, em que a amiga de uma amiga conhecia o Camilo Lourenço e ele marcou um encontro comigo às 10:50 nas docas, provavelmente tinha lá um almoço e alguém ficou pendurado, porque eu desafiei-o para almoçar e ficámos na conversa até às 5 da tarde. Nasceu daí uma amizade engraçada, nasceu daí uma gratidão da minha parte por tudo o que ele tem feito na Betoc. E isso leva-nos também a percorrer aqui, eu lamento chatear-vos com isto, mas tenho que falar um bocadinho aqui da nossa história destes 10 anos e como é que tudo andou ao longo destes 10 anos. Tudo começou porque, já percebi as dificuldades do Paulo, tudo começou porque nós tínhamos um sonho. Eu e o Domingos Cascais andámos pelo país a falar de contabilidade, que é uma coisa muito agradável de se ouvir, e pasmem-se, enchemos auditórios, tanto de norte a sul. Quando tudo mudou em Portugal no que diz respeito à contabilidade, quando entrou em vigor o que é hoje o Sistema de Normalização Contabilística, e basicamente o que o SNC nos trouxe, além de muitas brincadeiras com o próprio nome de SNC, normalmente acontecia-nos a seguir ao almoço, que as pessoas ficavam com um sono não controlado nos auditórios, mas, na verdade, o que o SNC trouxe foi um novo paradigma da contabilidade e uma utilidade da contabilidade que não existia antes. Portanto, antes havia um paradigma de código, um paradigma de classificação numérica das contas. O Camilo já hoje falou nisso. O SNC introduziu aqui o paradigma da utilidade da informação e da substância económica. E foi precisamente com base nisso que nós resolvemos lançar a economia, lançar a Betoc, estava aqui atrapalhado com o comando, lançar a Betoc e começámos por fazer uma brincadeira com um cenário que se vivia em 2010, que era um cenário de crise. E por isso decidimos fazer a primeira conferência da Betoc, que se chamava Novas Rotas no Combate à Crise. E Camilo, para veres como eu não me esqueço que tu lá estavas, está aqui uma fotografia 10 anos mais novo e o tempo não passou por ti. Muito obrigado. Nem por todos os outros oradores, nossos amigos e que nos honraram com a sua presença, tanto o Domingos, que nos falou de uma coisa interessantíssima como era a contabilidade, o Fernando Amaral, que nos falou precisamente de tecnologia, o Camilo, que nos falou do percurso de bom a ótimo e do percurso das empresas que uma grande percentagem não duravam mais que 10, 15 anos e ele hoje mostrou-nos isso um bocadinho, porque é que não duram mais que 10, 15 anos. E ele lançou-nos o desafio de durarmos 10 anos. Cá estamos, 10 anos. Cá estamos com o Camilo outra vez. O António Belém, que nos falou de cloud. E, portanto, na altura as pessoas ainda confundiam cloud com Cláudia. E era bem mais que isso, era uma nuvem onde nós podíamos pôr os nossos dados. E o Pinto Fernandes, que nos falou de uma coisa interessantíssima, impostos. Portanto, foi muito engraçado. Foi uma conferência, como veem,
muito rica. Foi engraçado porque foi no Padrão dos Descobrimentos e foi a senhora responsável pelo auditório do Padrão dos Descobrimentos que nos disse, quando fomos ver o espaço, eu adoro ouvir o Camilo Lourenço. Portanto, foi assim que o Camilo foi desafiado a juntar-se a este grupo. E o que nós fizemos nessa conferência foi soltar amarras e iniciar uma viagem que era um sonho. E a Xana fez-me aqui uma brincadeira, portanto, quando diz que nós vivíamos felizes para sempre. É verdade, tem sido um sonho que tem sido realizado com muito esforço, muito trabalho, mas sobretudo alguma ousadia e capacidade de visão. Portanto, houve alguns clientes que nos desafiaram a irmos para fora de Portugal. Algumas vezes convidam-me para ir falar sobre internacionalização e empreendedorismo, e eu digo sempre que sou o pior dos oradores, porque o nosso planeamento de internacionalização passou por, basicamente, porque nós estávamos a lançar a Betoque, precisávamos de pagar as contas, houve um cliente que nos desafiou para ir a Angola e houve outro cliente que nos desafiou para ir ao Brasil. Quando demos por isso, estávamos em 9 países e meio. O meio são os meus queridos amigos da Madeira e sabem que eu digo isto com todo o carinho e não com mais nenhum sentido. E, na verdade, nós hoje estamos com escritórios basicamente na lusofonia e também em Espanha e Polónia, um bocadinho menos lusófonos, mas também muito interessantes. Pelo meio fizemos outras tentativas, nem tudo corre bem, mas realmente a nossa visão sempre foi de internacionalização e, sobretudo, acompanhar as empresas que se internacionalizam para que, quando chegassem a esses destinos, tivessem acesso a informação que lhes era útil sobre os mercados, sobre a contabilidade, sobre os seus números e, sobretudo, que fosse projetada para o futuro. Há muito tempo que os contabilistas deixaram de ser aqueles condutores do automóvel que vão com o olho no retrovisor. Não, nós, os contabilistas, graças aos novos paradigmas da contabilidade, conduzimos os nossos veículos olhando para o GPS. E este é o grande desafio que nós contabilistas temos, que é entregar informação que seja útil para o suporte às decisões, para todos aqueles que precisam decidir com base na informação, com base no conhecimento dos seus números. Esta é a história da Betoque, este era o nosso lema, tem sido o nosso lema, informar, comunicar, entregar. E isso significa também participarmos em todos os eventos que nos desafiam, em todos os eventos que sentimos que vamos acrescentar algum valor. Está ali uma fotografia também no programa Cor do Dinheiro, portanto, a convite do Camilo Lourenço. Foi há 9 anos, não se nota. É verdade. E onde nós, na altura, debatemos uma coisa também interessantíssima, que foi as alterações do Código Contributivo da Segurança Social. Nós temos, sobretudo, ao fim destes 10 anos, que estar agradecidos a todos os clientes, a todos os parceiros, mas, sobretudo, a uma equipa fantástica que fomos criando ao longo destes 10 anos, nestes 9 países. Equipa esta que está connosco, que nos conseguiu ajudar a chegar a objetivos como excelência, certificação da qualidade, certificação da segurança da informação. Fomos a primeira empresa de contabilidade com o selo ISO 27001 em Portugal, e isso é de facto muito importante nos tempos em que vivemos, nos tempos em que a informação vale ouro, em que a informação está dispersa entre papéis que podem ficar em cima de uma secretária ou informação digital que está nos nossos servidores. E, portanto, há muito tempo que nós deixámos de ter os post-its colados no ecrã com as passwords dos clientes, portanto, agora já os escondemos debaixo dos teclados e, portanto, estamos, de facto, muito mais seguros e muito mais preocupados com isso. Muito preocupados com a padronização dos processos da contabilidade e os processos da entrega de informação aos nossos clientes. A ISO 9001 ajudou-nos muito com isso. E com muito orgulho obtivemos em 2019 pela primeira vez o selo de PME Excelência e agora o desafio é nunca mais deixarmos de ser excelência, porque de facto foi um mérito de toda esta equipa fantástica a quem estamos muito agradecidos, porque também é graças às pessoas que se consegue trabalhar, é graças às pessoas que se consegue ter esta relação de confiança com os clientes. E as pessoas da Betoque têm 3 perguntas que fazem todos os dias de manhã ao espelho, quando estão a fazer a barba, quando se estão a maquiar. E todos os dias eles pensam como é que vão melhorar o seu processo diário. É graças à tecnologia, é graças ao processo, é graças a uma melhor relação com o cliente, é graças a destruir os papéis de uma vez por todas e apostar na relação que temos com a EAD. Como é que vão surpreender o cliente? E entenda-se surpreender o cliente pela positiva, porque pela negativa é sempre fácil. Portanto, o nosso desafio é que todos os dias possamos conseguir surpreender os nossos clientes com coisas que lhes são úteis. Que tipo de coisas? Informação. Sempre informação para que ele possa suportar as suas decisões. Informação fiscais, informação de economia, informação do negócio, informação de incentivos, informação de mercados, informação de oportunidades de negócio. Portanto, nós
temos que ser quem leva essa informação aos nossos clientes em primeira mão. E, mais importante, é que essa informação seja certa. Para isso, temos que parar, pensar. Só não erra quem não faz, mas também só não revê o trabalho e não vai à procura do erro quem for preguiçoso e irresponsável. E as nossas pessoas sabem que todos os dias têm que fazer autorrevisão do trabalho e que temos que seguir altos padrões de qualidade para que os nossos clientes possam receber essa informação útil. Apesar de já sermos fantásticos, como se pode ver até aqui por esta nossa história, e também somos modestos, é outra das características, ainda assim temos que estar atentos às mudanças, tal e qual como o Camilo nos alertou, e temos que estar preparados para nos adaptar a novos desafios. E adaptarmos aos nossos desafios passa por termos um cliente chinês que nos pede uma ajuda em França e assim batemos com a Vision. Passa por percebermos o que é que a Vision faz tão diferente de nós na contabilidade, porque é que eles também crescem rápido, se eles não foram atrás dos descobrimentos como nós, portanto nós fomos seguindo aqui o percurso dos antepassados, mas a França não fez nada disso e cresceu muito rapidamente em França e depois na Europa fomos tentar perceber e fomos nos adaptando a uma nova cor, adaptando a uma nova visão. E isto é muito importante hoje nos tempos em que vivemos, temos que de facto estar preparados para ter uma mente aberta e para percebermos que nós somos espetaculares na nossa quinta, mas se abrirmos um bocadinho o horizonte para a quinta do vizinho e fundarmos uma herdade maior, vamos conseguir produzir mais, produzir melhor e produzir com muito mais eficiência e eficácia. E por isso tenho que vos anunciar com muito orgulho que decidimos fazer uma fusão entre a Betoc e a Vision, portanto, chamada fusão com visão, portanto, dá para brincar com os nomes. E esta fusão é muito mais do que isso. Esta fusão passa não por franchisar, como a Emília disse há bocadinho, mas passa por trazer um novo modelo de negócio desta área da contabilidade, da consultoria para Portugal, para o mundo lusófono onde nós todos estamos e juntando aqui a francofonia com a lusofonia, juntando aqui a Europa e alargando-nos para o resto do mundo num modelo de negócio que basicamente o que tem de tão espetacular é a junção de vários profissionais independentes que vão partilhar ferramentas, que vão partilhar capacidade de formação, que vão partilhar capacidade de descobrir coisas novas, que vão demonstrar a sua capacidade de investir e que vão, sobretudo, estar muito próximos dos clientes. As empresas, à medida que crescem, têm esse problema. Muitas vezes elas vão crescendo de tal maneira que vão não conhecendo os seus clientes, que vão diminuindo a sua relação de proximidade, de confiança. Eu não posso ser um conselheiro e ser o provedor de tanta informação útil para a decisão se não estiver muito próximo dos meus clientes. E é difícil quando crescemos com 600 clientes, é difícil quando crescemos para 9 países e meio, é difícil, meio os meus amigos da Madeira, é difícil quando crescemos com um número de colaboradores, porque de facto a relação essa vai ficando cada vez mais formal e cada vez menos pessoal. O que nós esperamos com este novo modelo de negócio é aumentar a proximidade, apresentarmos como um grande grupo quando pensamos em tecnologia, quando pensamos em novos métodos de trabalho, quando pensamos em acrescentar valor aos nossos clientes e por isso estou muito agradecido ao Joel porque abriu também a sua mente, ouviu-nos com atenção, aos nossos Betocs, tanto como ele brinca connosco, e temos aqui, de facto, uma fusão com visão. A todos os que nos têm acompanhado neste percurso, a todos os que estão aqui connosco hoje, a todos os que nos estão a ver em casa, muito obrigado e passo a palavra ao nosso moderador. Bem, Zé Pedro, eu dei-te um bocadinho mais de tempo do que o resto do pessoal, mas quer dizer, também exageraste. Pá. Quer dizer, 5 para 10 minutos entendíamos, já ias nos 13 minutos. Mas, enfim, a câmara é aquela, não é? Xana, pode chegar aqui, só chover. Sim, pode chegar aqui. Não, venha aqui, só chover. Aqui, não é à volta, é aqui. Pode passar por aqui, só chover. À frente. Aqui atrás. Agora tira a máscara, só chover. É só para verem que está aqui uma outra pessoa que também está desde o início, que é esta senhora conhecida por Chata Pereira. Exato. É a Xana Pereira, conhecida por Chata Pereira. Pronto, muito obrigado. Obrigada. É só para fazer justiça a quem é fundador desta brincadeira. Bom, antes de irmos aqui à nossa conversa, nós já temos algumas questões colocadas por quem nos está a ver. E então, a primeira questão vem do José Pires, e diz mais ou menos isto. Neste novo contexto em que o teletrabalho passou a ser uma realidade,
Em que medida os empresários terão que interiorizar e preparar as suas equipas e hábitos de trabalho? Talvez a pessoa mais certa para começarmos seja a Emília. Obrigada, Camilo. Ora bem, esta é uma questão que tem sido uma questão muito tratada nos últimos tempos. Eu acho que o que esta pandemia, e mesmo no meio de uma crise e no meio de uma pandemia, há sempre questões muito positivas que são implementadas. Há coisas de que já se falava há muito tempo. O teletrabalho é algo que se tem vindo a falar regularmente e agora, lamento, um bocadinho à força, ele foi implementado não da melhor maneira. Eu acho que uma primeira fase foi claramente tirar as pessoas para casa com poucas condições e pô-las a trabalhar, às vezes em condições de trabalho precárias. Teletrabalho, teleescola, telecasa, telealmoço, telejantar, era uma confusão. Depois disso, as empresas foram, e eu digo isto pela experiência com os meus empresários, com quem trabalho, na minha qualidade de business coach, os empresários foram percebendo que tinham que, de facto, estabelecer o teletrabalho com o apoio de uma tecnologia eficaz e apoiando as pessoas a nível da comunicação. Porque enviar as pessoas para casa sem mais de um dia para o outro e agora começam sem preparação alguma e sem lhes dar o devido acompanhamento foi dramático para estas pessoas. O que a institucionalização do teletrabalho, eu acho que ela vai acontecer, vamos achar novos modelos, provavelmente modelos híbridos, porque os seres humanos precisam de contacto, precisam de relação, precisam de pessoas, mas claramente foi uma saída que foi forçada, mas que eu acho que nos vai trazer uma nova realidade muito mais aconchegante e muito melhor para todos nós neste futuro próximo. Zé Pedro, tens aqui uma pergunta mesmo para ti. Qual é o maior segredo para, em apenas 10 anos, um projeto tão bem sucedido como a BTOC? Pagaste à pessoa, não? Faz esta pergunta. Ok. Pronto. Essa pergunta veio do José Pires, ele mandou-me também por WhatsApp. E o segredo é... Então, claramente pagaste ao tipo, foi isso. Paguei ao tipo e, sobretudo, paguei ao tipo com amizade. O José Pires é um daqueles meus amigos e eu acho que o segredo é termos amigos e termos a humildade de, quando vamos para qualquer destino, e foi o que nós fizemos, ter a humildade de saber que estamos num país estrangeiro, que não é o nosso país, que temos que nos adaptar, que temos que ser humildes, que não vamos ensinar nada a ninguém. Pelo contrário, nós vamos aprender e muito e vamos não perder nunca o foco de acrescentar valor aos nossos clientes, é para eles que nós trabalhamos. E isso como é que é possível? Com muita formação e apoio às nossas equipas, porque são eles que nos dão essa capacidade de acrescentar esse valor aos nossos clientes. Depois é preciso um bocadinho de ousadia, portanto é preciso ter coragem de aceitar clientes grandes quando sabemos que não conseguimos gerir o crédito e nós fomos a primeira empresa em Portugal a fazer um leasing para pagar salários, tecnicamente é impossível, mas basicamente vendemos os carros, fizemos leasings dos carros novos e com o dinheiro da venda dos carros pagámos salários para poder dar crédito aos clientes. E, portanto, também é preciso reinventarmos o negócio, termos essa capacidade de resiliência e de pensarmos um bocadinho mais além. Depois há um misto de sorte e de trabalho, embora a sorte dá muito trabalho. É verdade. Joel, tem aqui uma pergunta que eu acho que vai claramente para ti, que é da Clara Roque. Nesta instabilidade da economia que atravessamos, como é que o empresário deve encarar o rumo das empresas e das suas equipas? Está bem. Sim, em dia de hoje é verdadeiramente complicado de pensar no futuro, porque a pandemia tocou toda a gente e é uma coisa que ninguém pode evitar. Agora, o que eu costumo dizer aos meus clientes é muito simples, toda a gente tem a pandemia, toda a gente tem factos que são de vez em quando muito difíceis de tratar. A única coisa que nós devemos saber fazer é ajustar a nossa vela. E o que foi feito, por exemplo, e o que eu faço sempre, porque, por exemplo, é um exemplo que gosto muito, mas quando o nosso presidente em França, o Macron, anunciou que a França ia ficar em confinamento, todos os escritórios da Rede Vision em França estavam a pensar como é que vamos fazer, pois que os nossos clientes vão ficar com dificuldades em nos pagar, isso tudo, coisas dessas. E eu fiquei até contente, porque eu pensei que é o melhor momento para mostrar quem somos e como é que podemos acompanhar a gente. Ou seja, aquilo que parecia uma dificuldade passou a ser uma oportunidade. E ficou a ser uma oportunidade e até os números ficaram bastante bons, porque continuamos com o crescimento que tínhamos antes do confinamento e os números
São 15% por mês de crescimento. Que é, Por mês? Por mês, sim. Somos Pessoal, eu bastante começava já a perguntar no vosso lugar aqui ao Joel como é que se cresce 15% por mês. Acho que não tem que ser eu a fazer essas perguntas. Não, mas temos um modelo esquisito, como eu disse. E vou também Atenção falar que esquisito aqui não é no sentido português, ok? Pois, se calhar é exótico. É um bocado a filosofia do alô aqui. Temos que dar um certo desconto. Exato. E então a única coisa que eu penso é que temos todos factos que temos de fazer com eles e ter sempre a humildade de aprender e de ver como é que os outros fazem. E o que o José disse tem um sentido muito particular por mim, porque nós tivemos também um crescimento rápido, mas mesmo assim eu sabia que ia necessitar outros conhecimentos. E os conhecimentos da BTOC eram diferentes dos nossos, e é por isso que avançamos sobre esse casamento, porque a experiência... Exato, e é assim que ficamos mais fortes. E ter sempre essa humildade e ter sempre essa vontade de conhecer mais coisas, é assim que se pode passar às diferentes crises, para mim. Muito bem. Eu, antes de irmos a outras questões, quero colocar uma ali ao Paulo, que vem do público em geral. Diz assim: tanto a EAD como a BTOC têm certificações ISO. Sentem que estas certificações são diferenciadoras no dia-a-dia das vossas empresas? Claro. Nós iniciamos... Que é um certificado de confiabilidade, não é? As certificações ISO, de uma forma geral, representam sistemas de gestão de acordo com os referenciais que elas próprias formalizam, não é? Nós iniciámos as nossas certificações, nós já devemos ter sido auditados pelas entidades certificadoras, sei lá, mais de 40 vezes, e nós começámos pela 9001, que é a certificação de serviço ao cliente, portanto, é aquela que é mais básica, mas é a primeira, porque nós não existimos sem clientes, não é? O cliente não é rei, mas é quase rei, porque sem clientes não há projetos que possam vingar e que possam evoluir. Depois evoluímos para uma normal do ambiente, com a nossa consciencialização e os resíduos que produzimos nas nossas atividades, o correto encaminhamento e tudo isso. Portanto, o referencial da 14.000. Até porque há muitas empresas hoje em dia que só negociam connosco respeitar os certo, ambientais. Certo. Ponto final. É um fator diferenciador. E depois isto foi crescendo e hoje em dia é um selo de confiança que se dá, mas mais do que ser um selo de confiança e um certificado, especialmente esta última da segurança da informação que a BTOC teve uns meses antes de nós e nós fizemos-la também num prazo recorde, menos de 8 meses, em plena pandemia. Nós obtemos o certificado em abril. Se calhar aproveitámos a pandemia para avançar com o processo, mas a segurança de informação hoje em dia é fundamental, até por causa da questão da proteção de dados da União Europeia, desde 2000, o novo regulamento da proteção de dados. E, portanto, os clientes têm muita consciência que todas as ações que nós temos sobre os documentos deles têm que estar devidamente reguladas e enquadradas e garantir a rastreabilidade e o compliance do mesmo. Isso é fundamental para o sucesso. Já agora, Paulo, antes de sair de ti, tenho aqui mais uma pergunta que é do José Pires, definitivamente pagaste ao José Pires. José Pedro. Eu também tenho um amigo que se chama José Pires, não sei se é o mesmo. Em que medida é que a EAD vai ajudar os contabilistas nesta era da digitalização? Essa é uma pergunta. José Pires foi bem pago. Não, pronto, Vou dar um exemplo prático, rápido, que acho que qualquer contabilista vai perceber, de uma forma geral. Portanto, nós ainda vivemos num mundo onde há os documentos nada ou digitais, os documentos que nascem em formato digital e que jamais devem ser passados a analógico. Portanto, se eu recebo uma fatura digital, eu imprimir a fatura para depois guardar no dossiê da contabilidade, niet. Mas há os documentos que ainda, por empresas mais tradicionais ou menos avessas à transformação digital, ainda emitem com o carimbo e tal, e esses temos que os guardar, enfim, apesar da informação estar nos fecheiros SAFT das finanças, mas nós temos que os guardar porque depois no descritivo das faturas para as finanças só vai o que o Estado quer, que é arrecadar os impostos, não é? Controlar as nossas atividades, até via os próprios contabilistas. É? Eu tenho uma expressão muito infeliz que digo que o Estado, como não tem capacidade para auditar, usa os contabilistas para fazer estas intervenções nas empresas. Pronto, mas isto para dizer o quê? Nós conseguimos, como prestadores de serviços nesta área, conseguimos extrair os metadados dos documentos com tecnologia de machine learning ou com inteligência artificial. Que tem cada vez mais peso neste momento. Cada vez tem mais peso e conseguimos extrair o número de contribuinte, sabemos através de uma ligação a quem é que pertence, está alocado a um determinado cliente, a partir do contribuinte, até pela atividade da empresa, podemos sugerir que é um restaurante e depois
conseguimos extrair o resto dos chamados dados de cabeçalho, o total do IVA, taxa do IVA, avaliar alguma não conformidade no documento, ou se foi emitido um software certificado e tudo isso. Pronto, e isto conseguimos entregar no software da contabilidade ao contabilista certo, no momento certo, para que ele possa rapidamente ter ali o trabalho praticamente feito, carregar num botão e ajeitar a conta de acordo com o plano de contas do seu cliente, lançar, e isto, o grande objetivo e aquilo que tem vindo aqui a ser discutido, a eficiência e eficácia, as palavras do Zé Farinha, que é ele ter tempo para construir relações e para acrescentar mais valor aos serviços que presta. Não é? Porque aquele cliente que mete os papéis num saco e diz ao contabilista não quer pagar IVA, está bem? Veja lá isso, faça como quiser. Ainda existe. Pois, é atenção, ainda existe. E eu acho que os contabilistas têm que ser os agentes da mudança junto a estes senhores, demonstrando através da sua rapidez, da qualidade e das exigências, enfim, das mudanças legislativas, que eles não podem continuar assim se querem continuar a sobreviver, porque vai acabar mal. Com o Ovadis mal. Esta profissão é cada vez mais uma profissão de valor, de conteúdo. Se nós não soubermos pegar nos números e extrair daí o valor que entregamos aos gestores, foguete, as empresas vão procurar outros contabilistas, ponto final. Esse é o desafio que temos pela frente. Eu ainda há pouco tempo fiz um evento nesta área e impressionante a mudança que ocorreu em 10 anos. Eu lembro de quando o José Pedro foi ao programa de televisão na altura, A Cor do Dinheiro, eu lembro de estar a falar com pessoas sobre esta questão da contabilidade e perceber que 10 anos passados, ou quase 10 anos passados, a transformação é sísmica. Portanto, das duas, uma, nós percebemos a mudança ou acabamos como aquela gente que desapareceu do mapa, não é? Quantas empresas de petróleo aparecem hoje naquela lista? Nenhuma, não é? Quantas empresas de aço é que aparecem? Zero. Portanto, este é que é o risco que nós corremos. Zé Pedro, esta vai para ti. Com tantas alterações na economia e na fiscalidade, quais são os pontos que vos fizeram virar a página? Eu acho que, sobretudo, nós temos que, mais uma vez, voltar à nossa humildade e à capacidade de aprender com outros. E o que nos fez virar a página... Nós virámos 2 vezes a página. Portanto, virámos a página em 2010, quando nascemos, porque percebemos que o importante era entregar informação aos nossos clientes em português e não em contabilês. Não era arquivarmos faturas por ordem de data, que é um trabalho que ainda hoje é muito orientado para os contabilistas. Todos os clientes enviam os documentos devidamente organizados no saco do lixo. E, portanto, essa foi a grande mudança. Nós trabalhamos em casa do cliente, não trabalhamos no nosso escritório, não temos lugar para toda a gente, porque, basicamente, os documentos, a informação está no cliente e o cliente está lá para nos ouvir. E é um casamento com o cliente, não é? É um casamento com o cliente. E é na casa do cliente que tudo se passa e que nós podemos acrescentar esse valor. Essa foi a primeira mudança em 2010. Hoje, a grande mudança é como é que nós vamos acabar com o papel nos escritórios de contabilidade, como é que vamos acabar com todas as tarefas estúpidas. Por exemplo, ir ao site da AT, submeter uma declaração de IVA deve ser o processo mais estúpido que existe. Não é? Porque mete o contribuinte, mete a senha, submete a declaração do IVA, tira o comprovativo, tira a guia de pagamento, envia por e-mail para o cliente. Nada disto faz sentido. Faz sentido que hoje, século XXI, na tecnologia, isto já está feito. E eu tenho que vender ao meu cliente não mão de obra para trabalhar nestas coisas, mas tenho que vender ao meu cliente conhecimento, estar na crista da onda de tudo o que vai acontecer, para ele saber em primeira mão por mim. Isto só se consegue, o acesso à tecnologia está muito barata hoje, é verdade, mas não está suficientemente barato. E isto só se consegue ganhando massa crítica, capacidade de discutir o que é importante, capacidade de discutir qual é o melhor investimento, capacidade de investimento. E, portanto, esta mudança de página, que é a fusão com a Vision, vai-nos trazer, sobretudo, esta capacidade de pensarmos globalmente nas melhores soluções de robótica, soluções de machine learning, soluções de comunicação, soluções de conseguir levar formação e conhecimento aos nossos clientes. E, portanto, o que nos fez mudar foi realmente, com o Ovadis, foi realmente pensarmos como é que vamos dar a volta e dar a volta pela positiva. Portanto, não vale mais a pena estarmos aqui a chorar sobre a pandemia e sobre os malefícios da pandemia. Esses já cá estão. Vamos olhar para a frente. Exatamente. Como é que está a volta? Emília, esta pergunta é para si também. Todos os empresários precisam da ajuda de um business coach? Também pagou este, foi? Eu não paguei esse, não sei quem é, mas agradeço a pergunta, porque assim, se todos os desportistas têm um coach e se aqueles desportistas que têm de facto resultados excepcionais têm um coach, porque é que um empresário não há de ter a humildade de querer ter um coach que o desafia? Há uma coisa muito importante e acho que é importante revelar, todos os coaches têm um coach. Eu tenho uma sessão de coach por semana. É como todos os psiquiatras têm um shrink também. Eu tenho uma sessão de coaching todas as semanas que me desafia, que adoro, que me tira de sério, porque assim,
se nós não formos desafiados, muito facilmente ficamos nas nossas zonas de conforto e, portanto, o empresário que tem um coach vai ser desafiado e, para eles, de facto, a relação com os contabilistas é um dos primeiros desafios que nós temos num processo de coaching, porque nós começamos por controlar o dinheiro. Muito bem. Joel, existem diferenças entre contabilistas e empresários portugueses e franceses? Mas pode dizer a verdade, ok? Não precisa dar uma resposta politicamente correta. Oh, Camilo, eu sou como tu. Estou sempre a dizer a verdade. Bem, Tem vezes que as pessoas que não gostam, mas é assim. Vamos a isso. Então, sim, tem diferenças, claro, porque a primeira coisa é a mentalidade dos portugueses e a mentalidade dos franceses. É um pouco diferente, claramente. Agora, não vou entrar muito neste aspecto. O que eu vejo com os contabilistas portugueses é que são, para mim, um pouco mais humildes e são mais capazes de aprender e de compreender, por ser muito claro. Em França, a profissão tem uma imagem de ter muito ego, por ser claro. É uma coisa que é muito conhecida, não é só o meu pensamento. Mas, a mais disso, o que eu vejo... não é só na contabilidade, no futebol também. Claro. Depois acontecem coisas como em 2016. Exato. Bom, não vamos entrar nisso. É só para chatear os franceses, está? É só para chatear os franceses. Porque eu fui ver o jogo com a minha mulher, estava com a camisola de Portugal e a minha mulher com a camisola de França. E ela ficou muito chateada mesmo. Vá lá, se o casamento sobreviveu a isso, vai sobreviver. Já passamos por tudo agora. Então, as diferenças principais são, para mim, a autoridade tributária aqui é um pouco mais avançada do que a francesa, o que pode parecer anormal, porque cada gente pensa que a França é o primeiro país do mundo em fiscalidade, mas aqui vemos que a nível tecnológico é mais avançado, muito mais. Mas sabes o que é que mudou, o que é que motivou essa mudança? É de recuperar o dinheiro mais rápido. Ora bem, eu vou explicar. As pessoas estão fartas de saber isto. Até a ida do Dr. Paulo Macedo para a Direção-Geral das Contribuições e Impostos, a antiga autoridade tributária, nós ouvíamos todos os anos a contratação de uma empresa para ir lá instalar um sistema informático. Eles instalavam o sistema informático e não acontecia nada, não mudava nada. Até que um dia chegou lá o Dr. Paulo Macedo e percebeu qual era o problema. O problema não era os sistemas informáticos, era ligar aquilo tudo, era vontade política. E pronto, isso resolveu o assunto. E como a malta precisava de dinheiro, não é? Para pagar as despesas do Estado, é aquilo que o Joel está a dizer. Exato. Depois, se tem mais diferenças, não há muitas, porque realmente o que se passa em França e em Portugal é a mesma coisa, somos num patamar um pouco especial com o Covid. Os contabilistas em França podem sofrer como os contabilistas em Portugal e os empresários é a mesma coisa. Agora, a única coisa que eu recomendo a todos estes empresários, que seja francês ou português, é mesmo pensa a ajustar a vela e a ir além, para a frente, e a sempre pensar que o que acontece hoje deve ser uma chance, uma nova força para avançar. Sim. E repensar o modelo. É a segunda vez que o Joel fala em ajustar a vela. É bom não esquecer que às vezes temos que ajustar a vela para fazer bolina. Bolina é navegar contra o vento. Às vezes é muito importante. É questão de sobrevivência por vezes. Paulo, querias acrescentar? Há mais uma diferença. É que o volume de negócios médio por um contabilista em França é de 140 mil euros por ano. E em Portugal é de 45 mil. E voilà. Uma diferença. Sim, e até... José Pedro, uma das questões que eu queria colocar a ti e ao Joel tem a ver com isto. Normalmente em Portugal nós temos a mania de queremos ser donos de 100% de uma quintinha, em vez de queremos ser donos de 10% de uma quintona. Vocês estão no segundo caso. O que é que vos levou a pensar desta maneira? Isto é olha, que atenção à resposta, porque há muita gente em Portugal que tem este complexo. Não, eu percebo e esse sentimento de posse, eu até gostava de começar pela mudança de marca. Portanto, nós vamos mudar a marca. Vamos chamar Vision, vocês. E vamos nos chamar Vision. E no outro dia alguém nos dizia, até na Betoc, alguém nos dizia, vocês estão a tirar a vossa filha a um poço. Não é verdade. Nós criámos uma filha linda que casou com um francês, é conservadora e vai ficar com o apelido dele. Okay? Brutal. E isto para dizer o quê? Não vale a pena nós termos um ego enorme, que somos espetaculares e que somos donos de 100% de qualquer coisa. Eu acho que temos que, hoje, sobretudo, os negócios têm que ser humildes. E acho que nós temos que ter a humildade de que juntos somos mais fortes.
Talvez por esta minha influência africana, portanto eu tenho acompanhado muito o desenvolvimento da Betoque em África, e em África há um ditado que tu certamente conheces que diz que se queres ir rápido vai sozinho, se queres ir longe vai acompanhado. E tu viste bem isso em Moçambique, por exemplo? E eu vi bem isso em É Moçambique. impressionante o trabalho que ele não pagou para dizer isto. Como eu tenho ido muitas vezes a Moçambique, estou a ajudar algumas coisas daquele país. Aliás, é o meu país, o meu segundo país, que eu cresci lá e vim de lá com 15 anos. É impressionante quando eu falo com empresas em Moçambique, nomeadamente em Maputo, as referências que fazem à Betoque e à qualidade do trabalho da Betoque. Estou de parabéns. Vou receber esta fatura. Pois já. Não pagou, mas de facto se calhar manda-lhe a fatura. Não, e é um facto, e isso só é possível graças a essa humildade e graças à capacidade que nós tivemos sempre de chegar a esses países e de nos associarmos a alguém que tem muito conhecimento local, que também tem a humildade de perceber que nós levamos um modelo de negócio diferente. E agora aconteceu o contrário. Nós estávamos cá quietinhos e a Visão veio ter connosco e disse: não, nós também temos um modelo de negócio diferente. Tens humildade para perceber? Temos humildade para perceber e temos humildade para perceber que vamos fazer história na contabilidade em Portugal, porque vamos trazer um novo paradigma de trabalho aos escritórios de contabilidade, novas ferramentas, e isso também nos motiva. Motiva-nos, não sou altruísta, portanto, isto não é só bondade, portanto, motiva-nos isso enquanto modelo de negócio e motiva-nos isso também trabalhar por uma profissão que eu abracei há 25 anos, eu sei que não parece, profissão que eu ajudei a transformar há 10 anos com a mudança para o SNC, que ajudo a mudar agora porque estou no Conselho Diretivo e com muito orgulho da Ordem dos Contabilistas Certificados. E, portanto, eu acho que podemos, de facto, ajudar nesta transformação da história e da profissão, trazendo muito valor acrescentado aos empresários. É para isso que os contabilistas existem, não é para cobrar impostos. Os impostos, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser de cobrança automática. Portanto, já hoje o IRS automático, já hoje há a possibilidade de fazer IVA automático e a evolução mundial evolui para isso. Isso faz com que os contabilistas acabem? Não. Isso faz com que os contabilistas trabalhem de acordo para que serve a contabilidade. E a contabilidade serve para entregar informação útil a quem suporta as suas decisões, sejam os clientes, sejam todos os que se relacionam com essas empresas. E uma questão ali para o Joel. Joel, vocês, imagina quem nos está a ver, que está habituado à Betoque, e diz assim: bom, a partir de agora vou lidar com uma Visão. A pergunta que eu faria se estivesse do outro lado era: o que é que vocês vão acrescentar àquilo que nós já tínhamos com a Betoque, por exemplo? Então, para fazer simples, a Betoque tinha uma faculdade de dar informações sempre boas, no bom momento, e isso vai sempre continuar. O que se passa é que este casamento tem como objetivo de ter mais força para criar ferramentas para os nossos clientes comuns e ir sempre à procura do que pode ser mais valioso para eles. Isso vai ser sempre construído com a Betoque. A marca Betoque vai sempre ficar, a maneira de trabalhar e tudo vai ficar, e nós vamos acrescentar o poder de ser mais grandes e ter juntos mais dinheiro, por exemplo, para criar ferramentas para os nossos clientes. Mas quando tu dizes ferramentas, não é apenas questões tecnológicas. Por exemplo, um tipo compra software e resolve o problema. A questão não é essa. É mesmo ferramentas do qual se tira valor. Exato. Não é? E qualidade da informação. Sim, vou dar uma informação que é importante. Por exemplo, nós em França somos o único escritório ou rede de consultores, de consultores financeiros de contabilidade que tem o estatuto de jovem empresa inovadora e que tem o crédito imposto na research. Somos os únicos. Porquê? Porque as nossas ferramentas têm como objetivo de dar informações e de ser preditivas. Dizer ao cliente: tens de fazer isso em antes do fim do ano. Senão vai acontecer alguma coisa. Senão vais pagar muito, ou senão o banco não vai te financiar para E é isso que um contabilista tem que fazer hoje em dia. E é isso. É aquilo que o José Pedro dizia: nós não podemos olhar para o retrovisor, temos de olhar para a frente. Olhar para a frente implica olhar para o GPS. E é por isso que sempre se diz que o retrovisor é pequeno e em frente... O para-brisa é grande. O para-brisa é grande, exatamente. José Pedro, a mesma pergunta para ti. O que é que tu vais acrescentar àquela? O que é que tens a dizer à malta? Uma vez que, e faço esta pergunta porque tu e o Domingos Cascais é que são as duas pessoas que deram a cara pela Betoque ao longo dos últimos 10 anos, não é? Portanto, é a ti que te vão perguntar. Vamos... O que é que esses franceses vêm para aqui fazer e tal? Só para chatear o Luís. Os franceses vão-nos trazer muitas coisas boas, portanto, além de alegrias quando Portugal ganha a França, e ultimamente não aconteceu, mas vão-nos trazer a capacidade de abrirmos a mente, vão-nos trazer a capacidade de identificarmos também oportunidades de negócio.
Portanto, nós vamos continuar a levar sempre informação útil aos nossos clientes, cada vez mais dinâmica e cada vez mais automatizada. Portanto, o grande desafio para 2021 é acabar com o papel nos escritórios, acabar com esta relação horrível de ter que preparar a pasta para enviar para o contabilista. Agora o contabilista trouxe-me 12 pastas de documentos, o que é que eu faço com eles? Portanto, isso está, claro que se poderia resolver só com a EAD, mas se resolvermos com a EAD, BTOC e Vision, então vamos resolver de uma forma mais forte, de uma forma global. Depois, acho que a capacidade de termos uma informação mais rápida, mais fluida, faz sentido recebermos demonstrações financeiras todos os meses por e-mail? É passado. Claro, alguns ainda não recebem demonstrações financeiras, mas isso é ainda mais passado. Hoje o que faz sentido é eu ter o mundo na mão. Eu tenho aqui um push de demonstrações financeiras, onde eu navego nas demonstrações financeiras, onde eu consigo perceber de onde é que vem a informação. Portanto, hoje em dia a tecnologia está de facto muito acessível, tem que ser bem trabalhado. Este casamento vai trazer o melhor dos dois mundos. E vai trazer uma coisa que sempre fizemos na BTOC e que fomos reconhecidos por isso, que é identificar oportunidades de negócio para os nossos clientes. Quanto mais dinheiro os nossos clientes ganharem, mais vontade vão ter de trabalhar connosco, sobretudo se nós os ajudarmos nisso. E, portanto, havendo um mercado todo europeu que se vai juntar a todo este mercado lusófono que nós já tínhamos na BTOC, os nossos clientes todos vão ter mais capacidade de comprar melhor, de vender melhor. Tu vais-me dizer, conheces um canal de televisão que precisa dos meus serviços em França? Conheço o senhor, eu por telefone ao Joel, e tu já estás satisfeito. E o canal em França, que é cliente do Joel, também já está satisfeito porque ganhou aqui uma sinergia grande. Portanto, nós temos que ser muito mais do que contabilistas ou do que preparadores de informação. Temos que ter esta humildade e capacidade de identificar uma oportunidade de negócio e de entregarmos ao nosso cliente. Nós hoje estamos num estúdio de televisão fantástico, da Movielight, que é nosso cliente há 10 anos, também fez parte da fundação da BTOC, também nos filmou naquele dia. E o que eu espero é que tu amanhã, se precisares de contratar um estúdio, que contrates a Movielight, porque é espetacular. Por precisar mesmo. E... Depende da qualidade do trabalho, do preço e tal, mas depois falamos sobre isso. E agora é alargar este networking não só a esta quintinha, como dizias há um bocadinho, mas alargar a toda esta herdade que é o mundo. E o mundo faz-se com parcerias, com oportunidades de negócio conjunto. Emília, há bocadinho já ouvimos aqui o Paulo falar da questão da digitalização, o próprio Joel, e das ferramentas que hoje em dia estão disponíveis para quem trabalha nesta área. Aqui a questão é que não são só ferramentas, nós temos que formar as pessoas, não é? Porque isto faz uma diferença grande. Eu nunca mais me esqueço que um dia o Carlos Melo Ribeiro, quando era Presidente das Imensas em Portugal, nos dizia assim: Camilo, vocês têm mania em Portugal, e vocês jornalistas têm mania, que o que conta é gente com formação universitária. E dizia ele assim, vocês não imaginam, nós aqui nas Imensas damos informação às pessoas e depois a diferença que vemos ante-formação e pós-formação. As pessoas tornam-se muito mais produtivas. Aqui é essencial também, nesta área. Claro que sim, é essencial e tem que ser criada uma nova relação entre os empresários e os contabilistas. O Zé Pedro há bocadinho falou numa coisa que é muito importante. Muitos empresários e o nosso tecido empresarial, essencialmente estamos a falar de PMEs, eu costumo dizer às vezes mais P's que M's, infelizmente, os nossos empresários têm medo de falar com os contabilistas. Porquê? Porque a resposta que o contabilista lhe dá, primeiro, porque vê o contabilista como um preparador de impostos. Sim. E ponto. Segundo, a resposta que o contabilista lhe dá é uma resposta que não é legível para ele. Ele não sabe lê-la. Portanto, eu sei que os contabilistas não têm oportunidade, não têm tempo e não têm que estar a formar os empresários e ensinar como é que as coisas se fazem. Mas temos que criar aqui uma relação em que a informação vem de uma maneira mais fluida, por um lado, porque as novas tecnologias proporcionam isso. Por outro lado, o empresário tem que, quando não percebe a informação, ter a humildade de dizer: ajuda-me, eu não sei o que é que isto quer dizer, como é que eu posso tomar decisões com base na informação que aqui está. E esta relação vai ser construtiva para os dois. Porque, infelizmente, ainda há pequenos empresários que dizem: pois, Emília, pede uma declaração de resultados, está-me a pedir balancete, está-me a pedir as previsões de cash flow. O meu contabilista vai-me aumentar a avança. As coisas muitas vezes ainda são vistas assim. E depois, para que é que eu quero? Ou então chegam ao pé de mim e dizem: tem aqui, digere. Portanto, esta relação tem que ser uma relação que tem que ser mais fluida. Por um lado, haver uma formação atempada que o empresário possa tomar decisões sobre ela. Por outro lado, que o empresário tenha a preocupação e a humildade de dizer: ajuda-me a perceber o que é que eu tenho que perceber. E a relação vai, de certeza, trazer mais resultados. Porque quanto mais atempada forem as decisões a nível empresarial, mais esta relação se pode desenvolver e ser, de facto, produtiva para ambas as partes. Agora, há muita essa necessidade de construir a relação. José Pedro, como é que estamos de tempo?
Não está aqui a Xana para eu chatear. São 10 minutos. Bom, eu tenho aqui uma pergunta que foi dirigida a mim. O que é que eu queria pedir ali à Regi? Que pusessem, vão preparando enquanto eu vou colocar outra questão aqui, tragam a minha apresentação de novo para o ecrã e eu vou-vos pedir para passarem os slides até à maçã, ok? Porem o slide da maçã, que é para explicar aqui a esta senhora que me colocou uma questão, a dar uma resposta que possa ser o mais inteligível para toda a gente. Portanto, a minha apresentação até à zona da maçã. Enquanto isso, essa não é a minha, enquanto isso vamos continuar aqui a falar sobre transformações. Joel, se te perguntarem assim, quem nos está a ver, daqui a 5 anos, o que é que vai ser a profissão de contabilista? O que é que tu respondes? É uma muito boa questão. E até tive a oportunidade em França de fazer parte do órgão que fez uma análise preditiva para dizer como é que iam ficar os contabilistas daqui a 5 anos e 10 anos até. É muito simples. Uma grande parte já foi dita pelo Zé Farinha, não vamos ser só as pessoas que vão dizer o montante do imposto a pagar. Temos de dar informações para a parte estratégica. Temos que criar novas maneiras de fazer business. É isso que temos que fazer. E é assim que temos que evoluir. E ser capazes de tratar as informações e de ajudar as pessoas. Porque o que foi dito há pouco, é que o que se vê muito é que os contabilistas não sabem explicar em francês ou em português o que as informações estão a explicar. Em linguagem inteligível, Exato. não é? E, por exemplo, eu costumo dizer aos contabilistas da rede de visão, desde que entrem, em França, desde que envias um documento ao imposto, este chama-se CERFA 33 e tal, não sei o quê. E eu disse, isto é no teu mundo. Pois. Parou. Quando falas ao cliente, vais dizer ao cliente, tens de pagar a IVA, e a IVA é quando compras e vendes, tens uma diferença. Criação de valor. E o teu cliente deve compreender isso, porque ele deve saber qual vai ser o impacto na tesouraria dele no próximo mês. E nós, como é que vai ser o contabilista? Então, é uma pessoa que vai ser capaz de explicar de maneira muito simples ao empreendedor o que se passa na empresa dele, como é que deve tratar das informações para permitir à sua empresa crescer sempre e ter um património mais importante e de dar ao empreendedor a capacidade de ter uma visibilidade mais grande no futuro dele e no crescimento da empresa dele. É isso a nossa tarefa. Muito bem. Eu estou muito com pressa de ver isso e de não ficar sempre a dar tens de pagar isso da IVA, porque não é a parte interessante do nosso trabalho. Sim, senhor. Eu não estava à espera que colocassem questões a mim, mas aqui a Clara Roque diz assim, dado que o Camilo, quem distribui estas questões, sou sua cliente assídua às 8 da manhã. Muito obrigado, Clara. Eu juro que não conheço a Clara, não lhe paguei para dizer isto, ok? Mas ela colocou uma questão a mim. Os empresários que queiram acrescentar valor, onde é que devem procurar informação mais adequada e correta possível para que os nossos negócios possam ter o menor dos riscos possíveis? Olha, Clara, se eu tivesse uma resposta para isso, escrevia um livro e vendia 1 milhão de exemplares. Não tenho, mas vou-lhe mostrar aqui uma coisa. Vou pedir à realização para pôr no ar aquele slide que ali está. Já está no ar, não está? Bom, já está no ar. Então, olha, está a ver, são 2 maçãs. Eu fui buscar este exemplo, que um dia me convidaram para falar para uma empresa que produzia que estava de agricultura. E na plateia estavam pessoas que diziam que não conseguiam vender maçãs. Queixavam-se. Olha, nós vendemos maçãs, aliás, as grandes superfícies vendem maçãs que vêm de Espanha e de França e tal, nós não conseguimos vender maçãs. E quando eu perguntei porquê, é porque eles têm preços mais baixos e o diabo 4. Bom, é óbvio que têm preços mais baixos, porque as empresas agrícolas, tirando algumas exceções em Portugal, não tinham métodos, nem tinham escala para produzir coisas boas e baratas. Mas depois perguntei à pessoa assim, olha, quero ver um exemplo de como é que você pode pegar nas maçãs que tem e fazer negócio. Então, vou pedir para passarem o slide seguinte. Veja lá, claro. Está a ver? É que alguém que não conseguia vender maçãs, se fosse lá porque fosse, resolveu comprar uma lata, uma caixa, ainda por mais tem um aspecto premium, mandou fatiar as maçãs, vai a um forno, desidrata, estão ali 3 kg de maçãs, no máximo para aí 2 euros, para aqueles 3 kg, talvez mais 50 cêntimos da lata, e tem ali o custo de 3,5 euros.
E sabe quanto é que aquela lata era vendida? A 10 euros. Está a ver? Criar valor é isto. Você perguntar-me assim, está bem, mas qual é que foi o processo que permitiu que aquela pessoa tivesse pegado no slide da maçã e dizer assim, eu vou fazer uma coisa com valor acrescentado, que é o que nós estamos aqui a falar, que me dê mais margem. Olha, como é que ele conseguiu? Eu não sei, mas sei uma coisa, há gente que nasce com isto, os alemães chamam isto Fingerspitzengefühl, não é? É um palavrão, mas é um palavrão engraçado. Fingerspitzengefühl, que já nasci com aquilo. Se quiserem em português, utilizando a expressão do Sousa Sintra, nasce com feeling para aquilo. Não é feeling, é feeling para aquilo. Eu gosto muito do Sousa Sintra, devo dizer, dou-me lindamente com ele. Mas ele dizia, o que é isto de negócio? É ter feeling. Há pessoas que são assim, têm o feeling, não é? Mas depois há os outros que olham à volta. Eu só conheço uma expressão para nós não perdermos o pé ao mercado. É estarmos constantemente atentos àquilo que se passa à nossa volta. E, sobretudo, estarmos constantemente atentos às necessidades de quem está do outro lado. Foi isso que a Google percebeu, olhando para o meu setor, em matéria de informação, não é? E por isso é que nós, imprensa, estamos a perder o mercado para publicitar, que é que nos paga os salários, para aquela malta. Portanto, isto é a única... Não há aqui rocket science, está a ver? É uma questão de observação, é uma questão de atenção para aquilo que está à volta. E nós nunca podemos perder de vista uma coisa, que é, quando nós somos gestores ou empresários, nós temos que pegar num produto aqui e entregá-lo aqui. Sendo que o entregar aqui tem que ser com mais valor, com margem, porque é isso que nos vai pagar os salários. O resto é conversa. Bom, eu espero que isto possa ter ajudado a Vossa Excelência na resposta à questão sobre como é criar mais valor. José Pedro. Eu gostava de comentar isso. Então vamos lá. Vamos lá. Eu conheço muito bem a Clara Roque, sou amigo dela e posso Então confirmas que eu não paguei à Clara Roque fazer a pergunta. Confirmo. Posso testemunhar que a Clara Roque todos os dias está lá no teu programa de manhã, porque ela comenta sempre, portanto é verdade. E a Clara Roque é contabilista, tem um escritório de contabilidade e vai se juntar à Visão em Portugal. E teve essa visão. E eu acho que é importante também responder à Clara Roque e a todos os outros que a Senhora das Maçãs se tivesse agarrado em todos os vizinhos, tivessem vendido os 30 tratores que tinham a mais para investir na maquineta que seca as maçãs, se juntassem e fizessem a tinham escala. conseguido produzir mais, melhor, mais barato e ter maçãs desidratadas que competiam com as que vêm de Espanha e com todas as outras. Eu acho que é muito importante trabalhar em cooperação e partilha e isto foi o que nos uniu. E o desafio para os contabilistas procurentes. Joel, queres acrescentar alguma coisa em relação a esta questão? Sim, eu gosto muito da visão que tu tens de sempre estar atento ao que se passa e é mesmo a mente que eu tenho e até nos meus perfis Facebook tenho sempre escrito Think Out of the Box, porque é sempre ir ver como é que se passam as coisas num outro mundo. E até o modelo da visão foi inspirado por outras áreas. Porque é assim exatamente. Porque é assim que eu vi que era um modelo que era virtuoso, que permitia ter um crescimento, que ter toda a gente que seja focado no mesmo objetivo. E essa parte de sempre ficar atento ao que se passa no mercado e até não só na sua própria área é muito, muito importante. E eu costumo dizer a todos os meus clientes que eles têm de ler todos os dias, todos os meses, de ir buscar um livro que seja interessante e que lhes permita ter ideias. Por exemplo, eu gostei muito falavas muito da história do Google, que é uma história extraordinária, porque quando se conhece o modelo é mesmo potentoso, é maravilhoso. Eu também, uma outra história que eu penso extraordinária é a da Amazon. Começou só a vender livros. E agora vende tudo. E como é que ele fez isso? É porque teve sempre a ideia o seu modelo deve ter um monopólio numa área. Depois vou ter um monopólio numa outra. E assim sempre ser o... E quando os incumbentes do setor acordam, aquilo já é tão grande que não conseguem andar cabo dele. Exato. É? E a rapidez faz que agora ninguém pode ser tão rápido como ele e ter o crescimento que ele tem. Mas foi sempre também a ir buscar ideias em outros lados. E é essa a mentalidade que um empreendedor deve ter hoje, sempre ter em conta que o modelo que ele tem hoje pode ser perfeito hoje, mas daqui a 6 meses não será. E ele tem de ter sempre a mentalidade de refletir
o modelo é sempre o melhor ou não é. É assim que se pode passar as etapas, sempre. Zé Pedro, tu é que és o dono aqui do Estaminé, portanto deixa-me perguntar se podemos continuar ou se estamos com algum limite de tempo. Eu não sei se os nossos fregueses em casa estão contentes ou com fome. Xana, podes verificar isso, faz favor, se a malta está interessada em continuar. Eu vou aproveitar para perguntar colocar uma questão ao Paulo, que tem a ver com uma coisa que o José Pedro falou aqui na apresentação dele. Há 10 anos, quando nós fizemos, na sessão de lançamento da Betoc, houve uma pessoa que falou de cloud, e eu olhei para a assistência e vi as caras das pessoas. Ninguém estava a ligar porra nenhuma àquilo, desculpa a minha expressão. Hoje em dia já não se concebe outra coisa se não funcionar em cloud. Mas há uma dúvida que muita gente ainda hoje me coloca. E a segurança? Certo. E o meu concorrente não vai ficar a saber o mesmo que eu? Isto é um disparate. Sim, é um disparate. Há 10 anos não era, o nosso próprio Primeiro-Ministro na altura não sabia o que era uma arroba. Não é? Lembram-se? Portanto, estávamos todos alinhados nessa matéria. Nem os nossos dirigentes sabiam mais do que nós, portanto, aí estávamos bem. Agora, em termos dos sistemas de informação, o seu modelo de negócio também mudou. E eu não vendo software num CD como... E acho que já pouca gente o vende, não é? Hoje em dia o software é oferecido, até 30 mil euros de faturação é gratuito e depois começas a pagá-lo. Portanto é pay as you go, pay as a service ou software as a service. Porque as empresas perceberam que os orçamentos das suas áreas de informática não podiam continuar a crescer a 2 dígitos. E, portanto, porque os seus negócios também não cresciam e elas tinham que equilibrar as coisas e, portanto, o modelo cloud, com todas as condições de segurança que são possíveis. Hoje há muita preocupação até de não usar uma cloud pública. Uma cloud pública é uma cloud da Amazon, é uma cloud da Google, e nós já fizemos essa pergunta à Google, inclusive em Portugal, dizemos assim, então e se nós usarmos, vocês garantem que os nossos dados ficam sempre replicados no espaço da União Europeia, para o regulamento da proteção de dados? Não, isto pode ir para Bangkok, pode ir para os Estados Unidos, leva com o ato patriótico, depois na Tailândia leva com não sei o quê, portanto, não é solução. Recomendo sempre que usem, de facto, soluções que garantam o storage da sua informação, dos seus dados, em território, no mínimo, território europeu, porque a lei aqui está Aliás, nós em Portugal temos até um projeto muito bom nisso, que é da Altice, não é? Aqueles servidores que eles têm lá na Covilhã. Tem um edifício de armazenamento brutal. Portanto, temos soluções para isso tudo. Zé Pedro, está aqui a Filomena a perguntar porque é que a Betoc sai da zona de conforto para abraçar um projeto inovador. A Filomena também é minha amiga, eu também não lhe paguei por isso. Caramba. É minha não há colega. Ninguém que não seja amigo aqui do José Pedro. A Filomena é minha colega no Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas Certificados, já foi bastonária. A Filomena da Ordem dos Contabilistas. Já foi bastonária. Também eu conheço. E, portanto, uma pessoa por quem eu tenho um enorme carinho e apreço, como sabem, é público. E a Filomena sabe que a Betoc nunca está na zona de conforto, porque nós nunca estamos contentes, estamos sempre à procura. E pegando até no que o Paulo dizia da cloud, quando nós começámos em 2010, a nossa primeira decisão de gestão foi comprar um servidor. Quando nós quisemos pôr todas as políticas de segurança que se impunham já na altura no servidor, percebemos que não tínhamos dinheiro para o servidor, então a solução cloud pareceu-nos espetacular. Eu, por acaso, não concordo com que o Google não tenha segurança, porque acho que quando o Google não tiver, os outros todos não vão ter. E, portanto, eu acho que também é um mito que temos que desmistificar, mas fica para outro webinar sobre tecnologia. Porquê é que saímos da zona de conforto? Por isto mesmo, porque nós estamos sempre à procura de fazer com que as nossas pessoas consigam produzir mais e melhor. E o sonho é que os contabilistas daqui a 5 anos, não me perguntaste isso a mim, que os contabilistas daqui a 5 anos só trabalhem 3 dias por semana e que trabalhem 3 dias por semana com muita qualidade de vida, ou seja, a agregar valor aos seus clientes, porque os processos automáticos vão-lhes dar isso. Não é que eles tenham rendimento de 3 dias por semana, é que eles tenham rendimento de 10 dias por semana, trabalhando 3, graças à tecnologia, graças à cooperação, e isso é algo que nós procuramos muito, é que os contabilistas consigam entregar mais com muito menos esforço. E por isso acho que se impunha que saíssemos desta zona de conforto, se é que era uma zona de conforto. Acho que o crescimento da Betoc nos pôs numa situação realmente confortável, mas se adormecêssemos nesta zona de conforto, morríamos dentro de pouco tempo, porque iriam aparecer as visões da vida, todas as empresas mais modernas que nós, as Googles, e que rapidamente nos iam ultrapassar. E portanto, o que nós queremos é estar sempre na crista da onda, sermos vanguardistas nesta relação entre escritório de contabilidade e empresários, de forma a que possamos acrescentar sempre este valor. E por isso um beijinho para a Filomena e
e vamos lá embora sair da zona de conforto. Bem, tenho aqui mais questões, mas antes de decidirmos se a gente prolonga isto ou não, Emília, uma das questões que eu vejo muitas vezes as pessoas colocarem é assim, que é, mas como é que eu sei que aquele coach é bom? É que isto não é uma profissão como outras, não é? Onde existe um ranking, onde haja uma espécie de certificação das pessoas que estão lá com. Infelizmente o coaching não é certificado, não é regulamentado em Portugal e não é só em Portugal que não é regulamentado. Como é que eu sei que aquele coach é bom? Há duas coisas que são importantes. Eu estou na Action Coach, portanto tenho um sistema que tem 27 anos testado, provado, foi criado na Austrália e depois sedimentado nos Estados Unidos e muitas vezes as pessoas que se aproximam de um coach e um business coach, e há que fazer a grande diferença entre o que é um life executive and business coach. O business coach vai trabalhar um negócio e é muito importante, e pegando nas palavras do Joel, o empresário tem que aprender constantemente, o empresário tem que se desenvolver, porque senão ele não desenvolve o seu negócio, senão o seu negócio vai acabar por enquistar. E sim, nós desafiamos os empresários, primeiro, a sair da zona de conforto que o Zé Pedro diz, e em segundo lugar, a que cresçam como empresários. Agora, no trabalho com o coach há 3 ou 4 coisas que são imprescindíveis. A primeira coisa é escolher muito bem o coach que nós queremos. Até que ponto este coach está preparado e segue uma metodologia, um sistema em que nós possamos confiar. Portanto, ter uma marca como uma Action Coach, que em Business Coach é número 1 a nível mundial, dá uma enorme tranquilidade, que há uma metodologia que é seguida por todos os coaches. Depois, nós somos 7 ou 8 coaches dentro do escritório e cada um de nós tem uma personalidade diferente, uma maneira de ser e de lidar diferente com os clientes. Uns são muito mais a nossa vertente de partilhar tudo, de criar sinergias, de fazer networking, de ter uma visão alargada. Outros são muito mais restritivos às technicalities do negócio, às questões técnicas e mais fechados. Eu acho que tem que haver empatia entre o empresário e o coach. Tem que se criar uma relação de trabalho que seja uma relação de desafio constante, e os desafios são para uns e para outros. Eu tenho clientes que me desafiam, eu tenho clientes que eu lhes dou um livro por semana para ler e eles leem um livro por semana. Aliás, a nossa média como coach deve ser um livro por semana. Eu tenho clientes que me desafiam constantemente. Eu costumo dizer, os meus clientes eram como os meus alunos na faculdade. Havia alunos que eram verdadeiramente desafiantes e se o professor não está atualizado, eles rapidamente nos cilindram. Por outro lado, tem que haver a empatia, a pessoa tem que haver uma comunicação aberta, direta e assertiva. Eu não posso ter É um bocadinho como o advogado e o médico. Eu tenho que consultar, não porque estou doente, mas para perceber o que é que não posso fazer ou o que é que posso fazer de bem na minha empresa e para fazer crescer o meu negócio, mas por outro lado eu não posso ter coisas escondidas na mão. Tem que haver uma relação direta, de abertura, de humildade a ambas as partes. Eu aprendo imenso com os meus clientes sempre e desafios a que eles possam aprender comigo e com todas as ferramentas que eu ponho à disposição deles. Mas sim, é bom haver uma metodologia de base, é bom haver uma empatia com o coach e claramente tudo vai passar pela comunicação aberta, direta, transparente e não escondermos nada. E claramente dizer ao coach, porque o coach não aconselha, não manda, o coach cria cenários, desafia e sugere. A decisão é sempre do gestor empresário. e do empresário. Claro que sim. Zé Pedro, se calhar vamos fechar com estas duas questões. Olha, o Paulo Almeida, também conheces o Paulo Almeida? Não há pai nenhum gajo que eu não conheça. Bom, diz assim, este é um ponto interessante que o José Pedro Farinha indicou agora. Como colocar os negócios no caminho de todas as pessoas trabalharem menos horas? O ser humano não devia dedicar tantas horas do seu dia-a-dia a trabalhar, diz ele. Como é que... Eu acho que o equilíbrio é muito difícil e eu sou acusado em casa de ser workaholic. Agora, eu acho que o ser humano, para já, tem que gostar do que faz. Portanto, esse é o primeiro ponto. E, portanto, não vale a pena trabalhar numa coisa que não se gosta, porque senão vamos ser infelizes toda a vida. Portanto, acho que é importante gostar do que se faz. E depois é importante que nós nos consigamos focar naquilo que é importante. Eu aprendi uma coisa fundamental hoje. Portanto, estávamos ali na palhaçada, antes de entrarmos aqui. Nós somos pessoas sérias, mas às vezes brincamos uns com os outros. E o Paulo Veiga dizia-me, não, pá, a minha função na empresa é não fazer nada. Eu recebo um e-mail e distribuo na hora o e-mail e alguém vai responder.
E eu acho que cada vez mais temos que... Foste tu que disseste. E cada vez mais Mas é. nós temos É nós sentirmos desnecessários. Tem que haver alguém que não ajude quem trabalho para não trabalhar. as coisas. Eu trabalho para não trabalhar, foi uma É isso frase mesmo. espetacular que eu ouvi hoje. E, de facto, eu acho que nós temos que tirar partido da tecnologia e não ser escravos da tecnologia. Tirar partido de todos os modelos novos de negócio, tirar partido do business coach, para não ser escravo do business coach. Era o que me faltava a mim. Eu quero ler um livro por semana porque quero ler, não é? Porque a Emília manda, não é? E, portanto, a ideia... E tem que ter tempo para ler esse livro por semana. Portanto, e isso é fundamental. Acho que as empresas têm que apostar em processos sérios, processos padronizados, processos certificados e tirar partido da tecnologia e não desvalorizar e não tirar valor àquilo que nós fazemos. Uma coisa é discutir com o cliente o preço, outra coisa é discutir o valor. E o nosso trabalho não tem valor. Ora bem, exatamente. Preço não é a mesma coisa que valor, não se esqueça disso. Aliás, até pode fazer esse teste com os seus filhos em casa. Eu já lhe vou explicar porque é que estou a dizer isto. Zé Pedro, a última questão para ti, que é, ao longo desta caminhada de 10 anos, qual foi o maior ensinamento que vocês aprenderam? Essa veio do Tiago, que também conhece. Tiago Cerqueira. Eu acho que o maior ensinamento foi, de facto, nós nunca perdermos o norte e nunca nos deslumbrarmos precisamente com a zona de conforto que falávamos há bocadinho. Portanto, para nós teria sido super confortável quando começámos a ter clientes em Angola e Brasil, que foi os primeiros países para onde fomos, ficarmos por aí, porque nós no Brasil, em São Paulo, dizíamos bom dia sem sotaque e ganhávamos um cliente. Porque não havia mais nenhum contabilista português no Brasil. E havia muitos empresários portugueses a investir no Brasil. Mas houve um dia que estava em São Paulo e lembrei-me de meter no avião, em vez de vir para Lisboa, fui para Maputo. E achei que tinha aterrado no fim do mundo. Desculpa-me, Camilo, e desculpem todos os meus amigos de Moçambique, mas eu vinha de um ritmo frenético de São Paulo e aterrei em Maputo dia 1 de maio. Portanto, e dia 1 de maio em Maputo nada acontece. E eu achei que tinha... O dia 1 de maio é uma quinta-feira, portanto eu fico lá até segunda-feira, achei que aquilo era um deserto. Mas por insistência e por esforço, lá está, nós fomos insistindo em fazer cada vez mais. Portanto, o ensinamento que tiro destes 10 anos é nunca parar, nunca nos sentirmos confortáveis e desafiarmos a nós próprios todos os dias. É por isso que nos estamos a juntar com a Vision, foi por isso que fomos descobrir países novos, mercados diferentes, fomos para Macau. Quem é que se lembra de fazer contabilidade para Macau? Não é? Portanto, aliás, tenho um grande amigo meu que me disse a mim: o que é que vais fazer para Macau? Macau só tem jogo e prostitutas. E eu disse: tu nunca foste a Macau. Portanto, vai a Macau e depois falamos. Nunca foi a Macau, é verdade. Portanto, acho que é isto que... Ontem à noite o meu filho dizia-me assim, como prenda de Natal, dizia: podias-me comprar um PC gamer? E eu perguntei-lhe assim: quanto é que aquilo custa? 999 euros. E eu perguntei: tu queres uma prenda de Natal de 999 euros? Sabes o que é que são 999 euros? Isso é o preço, não é? Que te deram. Agora diz-me uma coisa: sabes o que é preciso fazer para ganhar 999 euros? Isso é mais do que o ordenado mínimo. Está a ver? Nós temos de ter a noção do que é a diferença entre preço e valor. E estas coisas ajudam muitas vezes as crianças, e não só as crianças, as pessoas a perceberem a questão. Bom, podemos fechar isto, já vamos com 13... Acho que as pessoas têm direito a almoçar. 1 e 12, as pessoas têm direito a almoçar. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui. Segundo, dizer que um dos desafios que eu fiz na altura quando a gente lançou isto, que era saber se isto ia aguentar 10 anos, se cumpriu. Não só se cumpriu como a empresa cresceu bastante, e eu sou testemunha disso, e não só aqui, inclusive noutros mercados, e sobretudo perceber que estes senhores conseguiram fazer uma coisa que muito raramente se faz em Portugal. Nós não precisamos ser donos de uma quintinha a 100%. Nós precisamos ter 10% de uma quintona ou de uma herdade, como você quiser falar, está a ver? Isto é que interessa. É assim que as empresas crescem. Este é um dos maiores óbices ao crescimento da economia portuguesa. É esta mania do eu vou ser dono do negócio porque tenho que ir 5 gajos, eu é que mando isto e não sei das quantas. Isto não faz sentido nenhum. Escala, qualidade, produtividade. São 3 pontos fundamentais no crescimento do negócio. Segundo, é estarmos sempre atentos e olharmos à nossa volta, porque é dali que se percebe as oportunidades e é ali que se percebe para onde é que o mercado pode ir. Porque aqueles que não percebem para onde é que nós vamos, nunca esqueça disto. Eu aqui há uns anos, quando estava a aprender a jogar golfe, veio cá o treinador do Tiger Woods. Na altura o Tiger Woods era o número 1 do mundo. E eu estava a bater bolas e ele diz-me assim: por onde é que você está a bater a bola? E eu: não, para lado nenhum. E ele diz: epá, não. If you're shooting anywhere, you're targeting nowhere. Ou seja, se estás a bater bolas, como é que eu sei que quando fores para o campo vais meter a bola no fairway? Vai para a mata. Portanto, tu tens que me dizer para onde é que vais bater a bola.
Este é que é a questão fundamental nas empresas. Nós temos de saber para onde é que vamos bater a bola. Temos que antecipar o shot e perceber onde é que a gente quer pôr as coisas. Porque senão, dali a 6 meses ou dali a 1 ano, aparece um concorrente qualquer que sabe mais do que nós, tem melhor visão do que nós e tira-nos o negócio. É que é o que está a acontecer com a imprensa. Já foram umas quantas farpas aqui ao meu setor, não é? A ver se a gente percebe isso. Bom, José Pedro, queres fechar tu? Eu quero-vos agradecer mais uma vez e, sobretudo, desejar que quem está desse lado aceite este desafio que foi aqui colocado hoje, que é pensar sempre para a frente. José Pedro. Eu tenho basicamente uma palavra para dizer, que é obrigado. Obrigado a todos vós que estiveram aqui, obrigado a todos vós que estão em casa, a todos os que já estão atrasados para o almoço. Obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo destes 10 anos e obrigado a todos os que se vão juntar a nós nos próximos 10, 20, 30 anos e que nos ajudam a construir esta história, que é uma história que a mim me orgulha e que aos meus amigos também. E obrigado a todos. Muito obrigado. Até à próxima.